Amém. Irmãos que querem tomar água lá, vai tomar a sua aguinha. Para a gente estudar a palavra um pouquinho, né? Irmãos, então nós temos aqui o irmão Emanuel, que está conosco, está nos visitando, conhecendo a comunidade. Seja bem-vindo, viu? Correu tudo bem lá? Foi tudo bem? Fez uma cirurgia? Mas está tudo bem, com a graça de Deus. E que bem fique, né? E que bem permaneça, né? Então, irmãos, na terça passada eu não estive aqui, né? Mas na terça retrasada, nós demos início ao capítulo 6 de Gálatas, né? Encerrando a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Mas o que aconteceu? Deixa eu perguntar, quem não esteve naquela terça? Duas atrás, quem não esteve? Juramir, a Cíntia, ok. Nós paramos no versículo 6. Por quê? Nós paramos no versículo 6. Quando Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu estou lendo na Bíblia Revista e Atualizada, mas eu tenho também aqui a Revista e Corrigida, que diz assim: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A Bíblia parafraseada diz assim: aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar os seus mestres pagando-lhes. E nós paramos aqui naquela terça-feira retrasada, porque por trás disso aqui há um princípio bíblico muito antigo. Muito antigo. Por que existe dízimo? Por que existe oferta? Quem inventou? Quando surgiu e por quê? Então, com a permissão dos irmãos que já vieram, eu gostaria de dar uma reprisada nisso para marcar, porque esse é um princípio bíblico antiquíssimo. Nós vamos lá no livro de Números daqui a pouco, porque vocês que ensinam, aqueles que são líderes que estão aqui, e não precisa ser líder para ensinar. Você, na rotina do dia a dia, você compartilha a palavra. Você precisa ter bem fundamentado na sua
mente no seu coração de onde vêm as nossas práticas, qual a razão de ser dessas práticas, por que e por quem elas foram instituídas. Uma vez um homem falou uma coisa para mim assim, ele disse: pastor, Deus não é poderoso? É. Deus não é todo poderoso? Deus não é amoroso? Por que Ele não manda um cheque para a igreja todo mês? Tem que estar falando em dinheiro no culto. Primeiro que não tem que estar falando em dinheiro, tem que falar da Bíblia, que por acaso também fala de dinheiro. Mas o apóstolo Paulo, ele pega pesadão aqui, ele fala assim: quem é instruído na palavra, reparta de tudo que tem com aquele que o instrui. No caso sou eu aqui, viu, irmãos? No caso sou eu. Bom, de onde que vem esse troço? De onde que vem esse negócio? De onde que vem? Então, na terça-feira retrasada, nós encalhamos aqui no versículo 6, porque eu trouxe todo um esboço a respeito da origem deste princípio, de que aquele que instrui na palavra deve ser pago por aqueles que são instruídos. Vamos dar uma revisada nisso hoje? Vamos? E quem não veio, já aproveita o embalo? Amém? Sabe por que eu vou revisar, irmãos? Eu não vou advogar aqui em causa própria, não se trata disso. Mas esse é um assunto sensível, concorda comigo? Sensibilíssimo. Foi dar dinheiro para o pastor, dinheiro não sei o que lá, aí tem as Universal da vida, aí tem esse povo que são agressivos na questão financeira, agressivos no mau sentido, né? Então é bom a gente aprender. Amém, irmãos? Essas coisas a gente tem que aprender como a gente aprende sobre idolatria, para ficar vacinado. Como a gente aprende sobre batismo, sobre a ceia do Senhor, sobre a igreja, sobre isso, sobre aquilo. Nós temos que aprender. Então tá. O versículo diz assim: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, ou faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ok. Então vamos lá. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Primeiro Coríntios 9, 13 e 14, está escrito assim: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. João 12, do 4 ao 6. Esses versículos que a gente leu é o mesmo Paulo que fala. O mesmo Paulo que fala lá em Gálatas. É o mesmo. João 12, de 4 a 6. Diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Jesus colocou Judas Iscariotes, sabendo quem ele era, como tesoureiro do grupo. Ele tinha a bolsa, ele tinha um lugar onde as pessoas lançavam o quê? Ofertas, os donativos, como tem aqui na igreja, o gasofilácio, cada uma tem uma coisa e tal. Então Judas tinha a bolsa e ele roubava. As pessoas colocavam oferta ali e ele roubava as ofertas. Com toda certeza ele achava que ninguém sabia. 2000 e tantos anos depois nós estamos aqui lendo sobre isso. João 4, versículo 6. Bom, então nós já lemos o que aqui? Nós já aprendemos que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. E aquele que se dedica ao templo, do altar deve comer. Nós já aprendemos também que Jesus tinha uma sacola, onde se lançavam as ofertas, e dá até o nome do tesoureiro, que não era, diga-se de passagem, gente boa, não era muito gente boa. E agora nós vamos ler João 4, de 6 a 8, outra passaginha. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar alimentos. Com que dinheiro? Das ofertas que se lançava naquela sacola que o Judas Iscariotes cuidava. Cuidava mais ou menos, não cuidava muito. Bom, tem gente que acha que quando Jesus ficava com fome, ele fazia abracadabra litibum, puf, multiplicava o pão. Tem gente que pensa isso. Tem muito idiota que pensa isso, mas é idiota crente, idiota pregador, idiota pastor.
As pessoas acham que Jesus vivia do pão multiplicado. Não, não, não. A Bíblia fala que ele multiplicou 2 vezes. O resto do tempo comprava-se a comida com aquele dinheiro que era colocado lá nas ofertas. Muito bem. 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Eu estou sendo bem didático para vocês pegar a carreira, pegar o fio da meada. Amém? 1 Timóteo 5, 17 e 18. Vem o mesmo apóstolo Paulo nessa carta pastoral. Isso é uma carta pastoral, dirigida a um pastor, dirigida a um líder. E diz ao pastor Timóteo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aonde diz aqui que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, tem Bíblia que fala de multiplicada honra, né? Nesse sentido. Antigamente, irmãos, havia um princípio que Deus estabeleceu em Israel. Quando o boi estava trabalhando na colheita, era proibido amarrar a boca do boi. Tinha que deixar ele com a boca livre para pegar um bocado ali, pegar um bocado ali, enquanto ele trabalhava. Nada de amordaçar a boca do boi. E o apóstolo Paulo, que tinha um alcance tremendo de revelação do Evangelho, ele associa, irmãos, ele associa aquela orientação de Deus ao trabalho daqueles que servem na labuta do Evangelho. Bom, ok? Ok. Então nós começamos com Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Ok. Aí eu dei essas passagens aqui para vocês, mostrando que o dinheiro da igreja, o sustento da obra, era feito por intermédio das ofertas, e Paulo orientando que a igreja reconheça os seus líderes, abençoando os seus líderes. Tá. Agora nós vamos lá no intestino dessa questão. Agora nós vamos lá no intestino. Agora nós vamos buscar de onde veio isso. De onde veio este princípio? Números, capítulo 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O 4º livro da Bíblia. Números, capítulo 3. Do 5 ao 10. Nós vamos ler com bastante atenção. Vocês estão no livro de Números, irmãos, viu? Vocês estão lá na origem do sacerdócio levítico, araônico e levítico. Moisés, por ordem de Deus, consagrou o irmão dele, Arão,
como sumo sacerdote, o primeiro. Todos os sacerdotes de Israel, até hoje, 8.000 anos depois, 7.000 anos depois, são da descendência de Arão, porque eles cuidaram de fazer as suas genealogias, e lá todo mundo sabe de que tribo é, e etc. e tal. Os sacerdotes, então, são da linhagem de Arão, irmão de Moisés. E o Arão e o Moisés, por orientação de Deus, separou uma tribo de Israel. Os filhos de Jacó, Jacó tinha 12 filhos, cada filho deu origem a uma tribo. Cada família daquele filho deu origem a uma tribo. E uma dessas tribos é a tribo de Levi. Ele teve um filho chamado Levi, que gerou uma família e criou uma tribo. Deus mandou Moisés, pega a tribo de Levi. Essa tribo não vai ter herança na terra, essa tribo não vai plantar, não vão ter uma fazenda, não vão criar animais, não vão fazer mineração, não vão negociar, não vão ganhar dinheiro. Essa tribo inteirinha vai cuidar do santuário. Todas as escalas do santuário, todo o trabalho religioso no meio de Israel, o cuidado do tabernáculo, o transporte, as escalas, tudo, só levita podia pôr a mão. Mas vai ganhar dinheiro que hora? Não vai ganhar dinheiro. O Senhor será a sua herança. Então eles vão morrer pobre? Eles vão ser monge pobre, esmoleiro? Não. Deus tomou providências. O dízimo foi instituído, como também as mais diversas ofertas. E aquilo era dado integralmente para o levita. 10% da riqueza das 11 tribos era da tribo de Levi. Para que eles se dedicassem integral e absolutamente ao trabalho de Deus. De maneira que, na sua sabedoria, Deus tomou providência para que, assim como aquela tribo que era fazendeiro, aquela tribo que era negociante, prosperassem, o levita também prosperasse, com a 10ª de cada tribo. Então nós vamos lá no intestino da questão. Levíticos 3, nós vamos ler do 5 até o 10. Lá na tua casa você pode ler tudo, não paga nada. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Prestou atenção nisso? Deus mandou pegar uma tribo inteira e dizer para o sumo sacerdote: essa tribo é tua, para te servir, para fazer o serviço sagrado em Israel. Versículo 10. Mas a Arão e a seus filhos
ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Então aqui dá para perceber, Arão e os seus filhos cuidam do sacerdócio. Quando fala do sacerdócio, fala também do sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano só, para oferecer sacrifício pelo povo. Arão ia cuidar disso. O resto do serviço tudo, os levitas fariam. Ninguém podia pegar um vasinho desse e pôr aqui. Ninguém podia carregar uma tábua. Ninguém podia participar de nada. Apenas a tribo de Levi. Agora, nós vamos ler o capítulo 18 de Números. Vamos ler bastante, vamos ler ele inteiro. Vamos ler ele inteiro. Vamos ler inteiro, porque eu vou comer um bife, eu como inteiro. Eu vou comer uma banana, eu como inteira. Agora fica lendo a Bíblia de pedacinho? Vamos ler tudo. Nós estamos aqui para isso. Amém, irmãos? Por que eu vou ler inteiro? Porque nós queremos levar os irmãos à origem desse princípio. Reparta com aquele que te instrui dos teus bens, parari, parará. Vem daqui. Deveres e direitos dos sacerdotes. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Quer dizer, vocês vão levar a iniquidade, vocês serão os intercessores. Tá? Os intercessores. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. É bom lembrar que Moisés e Arão são da tribo de Levi. Se você olhar os pais de Moisés e de Arão, né, o Arão, casado com a dona Joquebede, eles eram levitas, os dois, o pai e a mãe de Moisés e de Arão. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda da congregação. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário. Deixa eu ler aqui. Ok. Versículo 3. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu
Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Está vendo? Arão e os filhos dele cuidavam do que estava para dentro do véu, lá no lugar santíssimo. Lá os levitas não podiam entrar. Só Arão e os seus filhos designados por ele para o sacerdócio, para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Ofício como dádiva. Eu vos tenho dado o sacerdócio como ofício como dádiva. O que significa isso? O serviço religioso, irmãos, por parte daquele que tem um chamado para o ministério, longe de ser uma servidão imposta aos crentes, é um galardão, é uma alegria, é um dom gracioso. O estudo das coisas de Deus, a meditação que se faz em torno da sua palavra, longe de ser um dever religioso, é um alívio que torna tudo na vida mais fácil de aguentar e de vencer poderosamente pela presença real de Jesus Cristo. Então, o Senhor disse para Moisés que ele está dando para os sacerdotes o ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as suas ofertas pelo pecado, com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. Então, para lá. Aqui fala, aquilo que não for destinado para o fogo é teu. Por quê? Porque as ofertas, uma parte memorial de todas as ofertas era queimada. Colocava no altar, colocava incenso, fosse oferta de cereais, fossem animais, para dar uma fumaça perfumada. Mas veja bem, a oferta era assim. O pobrezinho, ele trazia uma pombinha, ou um casal de pombos. Por exemplo, o pai e a mãe de Jesus, humanamente falando, eram pobres. Quando eles foram apresentar Jesus, você lê lá em Lucas, que eles levaram um casal de pombinhos como oferta. Se o sujeito era mais chegadinho nos pila, um pouco mais melhorzinho de vida, como diz o gaúcho, ele levava uma ovelha ou uma cabra. Aquele que era chegado nos Bolsonaro, ele levava um novilho. O que fazia com aquela oferta?
Queimava tudo? Não. Separava a parte memorial da oferta, ou aqueles pedaços do animal, ou aquela porção lá do cereal, colocava o incenso, punha no altar, oferecia ao Senhor. E o resto? Todo mundo comia. Quando o povo era obediente, levava ofertas, que havia abundância na casa do Senhor, está lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância na minha casa. Quando fala abundância, é abundância de alimento para o sacerdócio e para o pobre, para o órfão, para a viúva. Todo mundo chegava lá. A gente vê isso aqui, né? A fidelidade do povo promove abundância para algumas pessoas, não promove? Essa semana é semana de comprar cesta básica, e nós vamos ver domingo que vem aqui aquela montanha de comida que vai ser levada. A abundância na casa do Senhor, automaticamente tem que ter abundância na vida do congregado que precisa, começando pelo sacerdócio, até o povo, o órfão, a viúva e o necessitado. Então, a oferta está escrito aqui, ó, no versículo 9, isto terás das coisas santíssimas não dadas ao fogo, aquilo que não será oferecido ao Senhor como sacrifício. Então o Senhor está dizendo, eu estou te dando a você e aos seus filhos. No lugar santíssimo, versículo 10, o comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa, as comerá. Quer dizer, cerimonialmente limpo. Ia participar daquilo. Todo o melhor do azeite, do mosto. O que é mosto? Vinho, o vinho novo, né? Do grão, das suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Tudo que o povo de Israel dava para o Senhor das suas ofertas, o Senhor disse, eu dei para você, sacerdote e os levitas. 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo que estiver limpo na sua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Então, tudo que Deus consagrou, irmãos, das coisas materiais do povo, foi dado ao levita, foi dado ao sacerdote e aos levitas. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor será teu. Tudo que abrir a madre, quer dizer, os primogênitos. A quem pertencem os primogênitos? Quem lembra do estudo da ceia, da Páscoa? O Senhor poupou os primogênitos de Israel, dos judeus lá no Egito não poupou, mas todos os outros foram mortos. Então aqueles que ficaram vivos poderiam ter sido mortos por Deus também, não morreram. Então eles deviam a sua vida ao Senhor. E o Senhor disse assim, os primeiros frutos de tudo que houver na terra, tal. 15, todo que abrir a madre, quer dizer, o primogênito,
de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Vocês estão percebendo por que foram instituídas ofertas e dízimos? Vocês estão percebendo? Para enriquecer os levitas, assim como as outras 11 tribos eram ricas. É por isso. Eles se dedicariam exclusivamente ao Senhor, mas Deus havia tomado providências para que eles prosperassem tal como qualquer uma das outras 11 tribos. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Olha aqui, ó. Todo primogênito era dos levitas, dos homens e dos animais. Os animais que faziam parte da lista de animais puros, eles eram consumidos, mortos, oferecido a parte memorial ao Senhor e o resto consumido. Mas aqui está dizendo que os primogênitos dos homens e dos animais impuros também era deles, mas deveriam ser resgatados. Como resgatados? Nasceu um filho lá na casa do campus da Maiara. Nasceu a Ilô. Primogênito. Primeiro filho. É do Senhor. É dos levitas. Então você trocava por um valor em dinheiro, por uma oferta, que já era estipulada aqui na sequência. Já era estipulado. O animal que não podia ser sacrificado lá, o animal impuro. Nasceu um burro lá na tua fazenda. Nasceu um cavalo. Porco eles não criavam. Era um animal que não podia ser sacrificado. Podia ser resgatado. Você oferecia um valor em dinheiro e mantinha o animal lá com você. É o resgate. Jesus nos resgatou, né, irmãos? Da nossa vã maneira de viver. Não com ouro, nem com prata, mas com seu precioso sangue. Quando tem esse ensinamento na Bíblia, se refere a isso aqui. Continuando. 16. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, o resgatarás. Será segundo a tua avaliação. Por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então, o santuário tinha uma unidade monetária própria. Então, tinha um animal, eu avaliava mais ou menos, esse cavalo vale tanto. E daí eu convertia para o valor da moeda do santuário. E oferecia lá a minha oferta e ficava com aquele primogênito para mim, para o meu uso, porque ele foi resgatado. Assim como os filhos. Cachorro, gato, o que você quisesse ter lá na sua casa e na sua fazenda. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. Por quê? São utilizáveis no culto do santuário. São santos, porque o primogênito é do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? É fácil de entender, fácil. Então, o primogênito do gado, da ovelha, da cabra, você não vai resgatar, são santos. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua,
assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. O que é uma aliança de sal? O que é? O sal representa um pacto que não podia ser violado. O sal. Então, todo sacrifício no Velho Testamento era acrescentado sal. Ele significa um pacto inviolável. Versículo 20. Disse também o Senhor a Arão, presta atenção isso aqui, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então a tribo de Levi lembra disso. Moisés e Arão são irmãos, eram da tribo de Levi. Foram escolhidos para servir do lado de dentro do véu, lá no Santo dos Santos. O resto da tribo serviria de modo geral e cuidaria das coisas sagradas. Então o Senhor está dizendo para ele assim: na sua terra herança nenhuma terás. Eu sou a tua porção. No meio da terra vocês não vão ter porção nenhuma no meio dos filhos de Israel. Então eles vão ficar pobrezinhos? Não. Eles vão prosperar tanto quanto as demais tribos. Irmãos, 10 vezes 10 dá quanto? Olha a sabedoria de Deus. Né, Elô? É ou não é? É. Uma pessoa ganha 1.000. 10 pessoas ganham 1.000. As 10 pessoas tiram 100 e dão para a 11ª. A 11ª vai ganhar o que eles ganham. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Versículo 21. Aos filhos de Levi, irmãos, qualquer dúvida que você tiver, que a gente está lendo devagarinho, você pergunte. Para não sair daqui com dúvida. Isso aqui é um princípio antiquíssimo, que Paulo toca nele e muitos não dão bola. Aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Ninguém explica porcaria nenhuma sobre isso. E você não vai ter oportunidade de ensinar alguém sobre isso. Olha o 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Quem entendeu? Tira 10% de 10 pessoas,
dá o mesmo que aqueles 10 ganham. Esse é o princípio. Disse o Senhor a Moisés, versículo 25, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Entendeu? Então, se o meu sustento aqui, ele sai dos dízimos da congregação, eu devo dizimar também daquilo que a congregação me oferece, que a diretoria da congregação me oferece. Ou seja, não tem esse negócio, você paga e eu só recebo. Não, não. É um ciclo virtuoso de semear e de colher. Amém, irmãos? 27. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse grão da eira e plenitude do lagar. Eu quero explicar isso aqui. Eu preciso explicar isso para você. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse grão da eira e plenitude do lagar. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Vamos ler o 29 ainda. Não, aqui mesmo. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse grão da eira e a plenitude do lagar. Então o Senhor parafraseado. Interessante isso aqui. (18, 27). O Senhor considerará isto como se fosse o melhor da colheita e do vinho. Então Deus está falando assim, o fato de eu estar dando para vocês os dízimos das outras tribos, as ofertas das outras tribos, significa que isso que vocês recebem é como se vocês estivessem tendo uma colheita, como as outras tribos. É como se vocês tivessem cultivado a sua vinha e tivesse o seu lagar cheio de vinho. Então vocês devem considerar atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse grão da eira e plenitude do lagar. 28. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Portanto lhes dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas.
Então, o que eles recebiam deveria ser contado por renda normal da tribo, tão merecida como no caso das tribos que mantinham fazendas, territórios, ganhavam despojos de guerra, lucros do comércio, da indústria, das exportações e da mão de obra. Eu quero dizer para vocês o seguinte: ainda há um conceito de que o ministro do Evangelho é um vagabundo que não faz nada, que é um vivaldino que se aproveita da bondade, como é que é aquela palavra? Da crendice do povo. Infelizmente, há muitos destes. Há muitos desses. O sujeito pega o dinheiro que a igreja lhe dá, ao mesmo tempo ele vende carro velho, ao mesmo tempo ele faz rolo, ao mesmo tempo ele... Certo? Ele não tem uma vida dedicada ao Evangelho. Se alguém disser para você aqui em Assis, esse é o meu segundo ministério aqui em Assis, eu já estou aqui há 11 anos, a primeira vez eu fiquei 10, são 21 anos, dedicados a Assis. Se alguém falar para você assim, pastor Miranda está negociando uns carros aí, está vendendo lote, mentira. Porque se eu tiver que fazer isso, eu largo disso aqui. Eu paro aqui. E vou levantar cedo todo dia para ganhar dinheiro. Mas eu tenho consciência que Deus me deu um chamado. E os irmãos que estão comigo aqui há mais tempo sabem disso. Eu fui pastor, fiz parte do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular por 34 anos. Portanto, eu não saí, eu me aposentei. 34. Nos últimos 10 eu fiquei itinerante, eu não estava à frente de igreja, só fazendo conferência. Quando eu parei, que voltei para Assis, não consegui mais ser um pastor de igreja na Igreja Quadrangular. Por quê? Porque a igreja mudou muito, não dava mais. E eu já em fim de carreira, eu não vou brigar tudo de novo com eles lá que eu já tinha brigado. Então, pacificamente me retirei. Até hoje, o presidente nacional da Igreja Quadrangular, onde me vê, me saúda, pergunta por mim, porque eu não tenho um risco contra mim lá no meu prontuário. Começamos esse trabalho aqui, um pastor da cidade falou assim, mas alguém vai lá escutar o Miranda? Quem que vai lá escutar o Miranda? Não sei. E aqui não tem nada. Hoje ainda tem uma musiquinha boa, tem umas coisinhas aqui na igreja. Mas durante muitos anos não teve nada. Tinha eu aqui em cima, alguém com um violãozinho, falando da palavra. E se eu for lá naquela encruzilhada lá, entre Martinópolis e Rancharia, naquele areião lá e sentar lá, vai chegar gente lá. Vai chegar gente lá e daqui a pouco tem um grupinho lá para fazer a coisa. Então eu tenho consciência do chamado de Deus. E eu tenho consciência que aquilo que pertence ao altar, no altar tem que ficar. Porque aquilo que é do altar, aquilo ou aquele que é do altar, se descer do altar, você vai estar dando uma credencial para o diabo, uma senha para ele te atacar. Muitos têm sofrido ataques malignos desnecessariamente. Por quê? Porque desceram do altar. Então, Deus está falando assim, ó. O fato de você receber
o teu sustento. E não só o sustento, o fato de você ficar tão rico, tão próspero, como os irmãos, o Senhor está dizendo, eu quero que você saiba que essa renda tua, levita, será contada por renda normal da tribo. Tão merecida como no caso das tribos que mantêm fazendas, territórios, ganham despojos de guerra, lucros do comércio, da indústria da exportação e da mão de obra. Renda normal. Ainda há na cabeça de muitas pessoas o que eu já falei agora há pouco. Primeiro, que o pastor não faz nada. Você viu quando o Senhor chamou Arão, os seus descendentes, para serem sacerdotes e os levitas? Vocês levarão a iniquidade do povo. Sabe quem é que tem que responder pela sua vida, Cíntia? Pela sua vida, José? Pela sua vida, Luiz Francisco? Diante de Deus, no mundo espiritual, sou eu. Quando o mundo espiritual for procurar alguém para dar conta de um membro da congregação, primeiro chamado você eu. E os irmãos não têm ideia quanto pesa a responsabilidade espiritual, o fato de responder por uma congregação. Vocês não têm ideia. Então, muito importante o versículo 27. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse grão da eira e plenitude do lagar. Nós lemos até o versículo 31. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então o Senhor termina essa recomendação dizendo assim: vocês que vão viver da oferta do dízimo do povo de Deus, você tem que tratar isso com muito zelo. Veja lá o que você vai fazer com o dinheiro que a tua congregação lhe dá. Um pastor me substituiu uma vez numa igreja. Eu fiquei muitos anos nessa igreja. E um ano depois que ele me substituiu, ele foi embora. E ele disse assim: lá não dá para ficar porque o Miranda estragou aquela igreja. O que ele quis dizer com isso? Vocês têm ideia ou não? Miranda estragou a igreja. Porque é só Bíblia, só oração, estudo bíblico. E ele gostava de algumas coisas. O dia que eu me encontrei com ele, que ele me fez umas perguntas sobre a cidade, ele já perguntou se tinha uma boa sauna na cidade. Não tem nada contra a sauna, né, irmãos? Sauna é até bom para a saúde, né? Imagino eu, né? Então o negócio dele era sauna, churrasco diariamente e contar piada.
obrigado a escutar a Bíblia, os crentes, negócio de Bíblia, estudo bíblico, ele se incomodou com aquilo. Não estou exagerando. Então é o seguinte, irmãos, o servo de Deus tem que tomar cuidado para não escandalizar os irmãos. Escandalizar o mais fraco. Por exemplo, a igreja, pela graça, eu não tenho carro. Para que eu vou ter carro? A igreja deve ter uma condução, precisa ter. E a igreja tem uma condução. E chegamos a uma condução nova. Chegamos, graças a Deus. Que vai ser trocada a cada 2 anos, com a graça de Deus, naquele projeto do carro com desconto, né? Que nós conseguimos. Vários irmãos já disseram para mim, pastor, você tem que pegar um carro grande, porque não sei o que lá. Falei, não. O pastor tem que andar num carro invisível. Carro novo tem o que eu preciso. Um carro que todo mundo tem na cidade. Ainda que tenha 1 milhão lá na conta da igreja. Eu acho que em função da nossa missão, a gente tem que ter um estilo de vida que seja a média da irmandade. Soma e divide pelo número de membros. Você vai achar a média do padrão de vida da congregação. Se encaixa ali, por força da tua missão, do teu chamado. Para não escandalizar o mais fraco. Às vezes eu falo para os líderes de célula, eles não entendem isso. Lanche de célula. Faz um cafezinho se está quente, se está frio. Uma bolachinha, um biscoitinho. Está calor? Faz uma limonada. Tá? E acabou. Tchau, crentarada. Suma. Bate um papo e vão embora. Por quê? Por quê? Não, eu quero fazer o banquete. Às vezes a intenção é boa, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, fraquinho dos pila, como diz o gaúcho, ele chega lá e fala, eu nunca vou liderar uma célula, eu nunca vou fazer uma reunião dessa na minha casa, eu não tenho condições. É isso aí. Então, o Senhor dá um puxãozinho de orelha aqui, 32. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Irmãos, aquilo que é colocado aqui nessa caixinha é santo. Por quê? Porque aqui nós não fazemos rifa, não vendemos feijoada, pitiçada, hein? Pão feito em casa, não fazemos sorteio, bingo. Se nós fizéssemos tudo isso, aquele dinheiro não seria santo, seria um dinheiro comum. Mas como nós temos aqui o atrevimento de dizer a vocês que dinheiro de Deus tem nome e que são apenas 2, os dízimos que são santos e consagrados e as ofertas inteiramente voluntárias que são igualmente santas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, dízimo e oferta é o nome do dinheiro de Deus. E nós só arrecadamos isso aqui. Logo, o que se coloca ali é santo. A gente precisa cuidar. Precisa cuidar. Ah, não,
mas a diretoria votou um valor para mim. A partir do momento que eu peguei esse dinheiro, acabou, eu faço o que quiser. Não é bem assim. Não é bem assim, faço o que quiser. Eu faço o que eu quiser, debaixo da responsabilidade de ter que dar um bom testemunho na cidade e para os meus irmãos aqui. Eu quero que os irmãos da congregação se orgulhem do seu pastor e que ande de cabeça erguida. E quando alguém falar alguma coisa, você possa fazer que nem o Moro. Quem sou eu para ser o Moro, né? Né? É bom ter um Moro, não é bom? Meu Deus do céu, ele está lá naquela Câmara, naquele Senado pela 3ª ou 4ª vez. Ele se oferece para ir lá. Eu acho que ele olha assim, ele fala, esse está processado, esse está processado, esse está processado, esse está condenado, esse coitado, vai para a cadeia já já. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E os caras interrogando ele. O Renan Calheiros interrogando ele. Poste fazendo xixi no cachorro. Banana comendo macaco. Coisa de louco. Mas que bacana, né? Hoje ele disse lá, porque acusam ele lá, acusam assim na cara. Aí ele falou assim, aponta um inocente que eu condenei aí, que a Lava Jato condenou. Não, se tiver um inocente aí, a gente vai rever. Aquela calma, irmãos, aquilo para morrer de repente, vai uns 15 dias mais ou menos, para morrer de repente. Então, com relação à igreja, com relação à tua vida cristã, porque isso não é só também em cima do pastor, com relação ao crente, quanto mau testemunho na cidade. Eu sou de um tempo, aqui nos anos 80, que o comerciante vendia por saber que a pessoa era da igreja lá do pastor Miranda. Hoje ele não vende se ele souber que é crente. É o contrário, virou. A coisa foi tão banalizada que virou nisso. Amém, irmãos? Então é preciso ter cuidado, preciso fazer tudo para a edificação do outro. Digam glória a Deus. Teríamos aqui mais um caminhão de passagens, mas não é o caso, né? A hora está chegando. Eu quero perguntar, você tem alguma dúvida? Você quer fazer algum comentário sobre isso? Por quê? Porque nós pegamos do fim para o começo. Amém, irmãos? Pegamos lá do Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Veja, eu quero dizer uma coisa aqui para a gente encerrar. Paulo está utilizando um princípio. E nós fomos buscar esse princípio hoje lá no fundo do baú. É o princípio do sustento do levita. Agora, tem aquele abençoado que vai dizer para você assim, isso aqui é do Velho Testamento, isso aqui é da lei de Moisés. É que eu não tenho tempo agora, né, irmãos? O dízimo é da lei de Moisés. Como que é da lei de Moisés? Se Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque 400 anos antes da lei de Moisés. Outra coisa, dízimo não é do Velho Testamento e também não é do Novo. O dízimo é de quem, então? Da casa do Senhor. Da casa do Senhor.
Não interessa se a casa do Senhor é aquela que o Salomão fez 1000 anos antes de Cristo, ou se é essa humilde congregação hoje. Guarda isso na tua cabeça. Guarda isso, porque isso aqui é uma chave de braço. Já viu falar na chave de braço? É aquela resposta que a pessoa não sai dela. Aquele que chegar para você e disser, não, dízimo é da lei, é do Velho Testamento. Você diga para ele assim, nem do Velho e nem do Novo. O dízimo é da casa do Senhor. Como é que a gente provê o sustento da casa do Senhor hoje? Da mesma forma que era sustentada há 1000, 2000, 3000, 4000 anos. Não mudou nada. Aonde que está escrito que mudou? Ah, mas Jesus não fala de dízimo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vocês deviam sim ser dizimista, porque o fariseu era assim, ele ia na hortinha dele e contava quantas folhinhas tinha a salsinha. 1, 2, 3, 4, 10. Essa é do Senhor. 11, 12, 13. Meticuloso, mas não tinha misericórdia, nem praticava justiça, não tinha amor por ninguém. Jesus falou, você devia fazer isso. Ser zeloso, mas não deixar de fazer o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Amém, irmãos? Guarda isso, porque isso é uma chave de braço. Dízimo é do Velho Testamento, dízimo é da lei. Meu filho, dízimo não é do Velho Testamento, nem do Novo. O dízimo tem o endereço certo, a casa do Senhor. O sustento da obra de Deus se faz com o dinheiro de Deus. E eles são 2, o dízimo e as ofertas. Ninguém tem dúvida? Então tá bom, glória a Deus. Vamos orar então, para que Deus nos ajude. Coloque-se em pé. Graças a Deus. Irmãos, a partir de hoje vai correr uma lista já nas células. Eu vou passar uma mensagem para os líderes amanhã, por causa da nossa confraternização. Nós teremos um almoço